Olá, hoje eu vou mostrar como funciona a parte de produto no site da Etax, a parte administrativa para a criação dos modelos de etiquetas para o usuário poder personalizar. Bom, primeiramente a gente vai fazer o login na parte administrativa. Depois que a gente fizer o login, a gente vem em produto, é onde vai ter os produtos cadastrados. Aqui já tem alguns, então eu vou editar esse primeiro modelo aqui que eu já havia criado antes para teste. Chegando nessa parte, a gente vai ter algumas informações do produto. A gente tem que inserir sempre a altura e a largura para poder fazer o modelo. Lembrando que esse valor tem que estar em milímetros. E feito isso, a gente vem para as outras partes preenchendo o preço do produto, as imagens que o produto vai ter, qual categoria que ele pertence. A gente tem categorias etiquetadas com logo e texto, né? Também. Aqui a gente tem as duas, logo e texto, e ele pertence a essa outra categoria, etiquetas. Feito isso, a gente vem para produtos relacionados. Se tiver algum, a gente vai selecionar aqui e vai clicar nesse símbolo de adicionar. O mesmo é para a categoria. A gente clica no que a gente insere as outras categorias. Nessa parte, a gente pode colocar a parte de cores que a etiqueta vai ter, por exemplo. Ela vai ser branca. A gente insere ali. A gente tem o estilo dela também. Eu tenho dois já aqui. Ela pode ser quadrada ou redonda. A gente vai poder cadastrar esses estilos aqui. Tags a gente não precisa preocupar por enquanto. E chegando nessa aba de modelo, que tem a parte ali que a gente vai fazer os modelos ali para o usuário poder personalizar lá no site. Bom, eu já tenho alguns exemplos aqui, mas eu vou apagar eles só para a gente fazer do zero e você ver como que funciona. Vou deletar aqui, ele vai removendo ali da prévia mesmo. Aqui. A gente tem esses duas caixas aqui simbolizando etiquetas. A etiqueta no tamanho que a gente definiu. Então esse aqui vai ser a versão final que a gente vai estar vendo aqui quando estiver montada. E aqui embaixo a gente vai ver as informações que a gente foi inserindo aqui em cima. Por exemplo, eu quero que tenha uma logo nessa etiqueta. Eu vou colocar um nome aqui só para mim ter noção de que ela vai ficar aqui no site. Eu já defini uma imagem de exemplo aqui para isso. Então, não apareceu nada aqui ainda porque eu não selecionei o tipo dela. Sempre que eu colocar um campo aqui, eu tenho que colocar o tipo que isso vai ser. Por exemplo, no caso eu quero inserir uma imagem, eu venho e clico aqui, imagem. Ele me deu a imagem padrão ali de exemplo. Lembrando que essa imagem aqui ela não vai lá para o site, é só para você ver como que vai estar sendo montado o template lá na parte do site. Essa imagem aqui vai ser substituída pela que o usuário inserir na hora que ele estiver personalizando a etiqueta dele. Nessa parte a gente tem o posicionamento dessa imagem ali, ou desse campo. Eu quero que ele fique nessa parte superior aqui, 1 milímetro abaixo. Ele saiu ali porque eu não coloquei as outras informações. Eu quero que ele fique também 1 milímetro à esquerda e a altura que a gente vai poder colocar, levando em consideração o tamanho aqui da minha etiqueta, no caso, né? A altura dela eu vou colocar 20 milímetros aqui. E aqui eu vou colocar 46, que seria o meio termo aqui, para ela se ajustar aqui. No caso eu vou aumentar aqui, porque ela ficou meio distorcida ali embaixo, então eu vou colocar um exemplo aqui de 25. Isso aqui é como que ela vai ficar posicionada aqui na parte final.
Feito isso, eu tenho esse botão aqui, que é para adicionar o campo. Ele vem para cá, para visualização final. Eu vou inserir mais um campo aqui, que seria campo de CNPJ, então eu vou colocar uns números aqui só para o usuário ter uma noção que aqui vai ser onde que ele vai poder inserir o CNPJ dele. Ou eu posso vir cá e colocar, escrever mesmo, CNPJ, pronto. Como esse campo o usuário vai poder escrever, diferente da imagem no caso, né? Ele vai ser um tipo texto. E aqui tem o posicionamento desse campo. No caso, eu tenho que levar em consideração a altura da minha imagem aqui, que aqui no caso ela está com 26. Se eu quero que esse campo fique embaixo dela, eu venho cá e coloco um valor maior que aquele, por exemplo, 28. Ó, aqui embaixo ele me deu uma prévia. Aqui eu quero que ele fique também 1 milímetro ali à esquerda. E a altura dele ele vai ser aqui nessa altura para os campos aqui, para esse tipo de campo, ou para qualquer outro aqui no caso. Se eu colocar um valor positivo, ele vai aumentar. Eu vou colocar uma largura aqui de 46, que seria o padrão ali, do tamanho da etiqueta. Ó, se eu coloquei um valor 3, ele aumentou meu campo. Ó, se eu aumentar para 4, ele vai aumentando. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Para ele ficar um campo como se fosse esse aqui que a gente está inserindo as informações. E essa altura, a gente vai colocar um valor negativo para ele. Tá vendo que quando eu coloco um valor negativo, ele vem e modela meu campo de novo. E feito isso, esse valor da altura ele vai somar com esse da superior para montar a altura correta do campo. Então, caso a gente inserir um valor aqui e ver que o campo subiu aqui para cima da imagem, a gente vem cá e diminui essa altura e aumenta a parte superior ali. Por exemplo, eu vou inserir aqui só para a gente ver onde que ele vai ficar. Ó, no meu caso, ele ficou correto. Essa parte do CNPJ. E eu vou inserir mais um campo de exemplo, que seria a parte de tamanho, que seria o PMG, GG e por aí vai. Então esse campo vai ser do tipo PMG, aqui eu marco ele. Como eu quero que ele fique posicionado abaixo do CNPJ, eu posso fazer com que ele fique abaixo dele da seguinte forma. Eu posso vir cá e olhar o tamanho que foi definido aqui na parte superior ou na parte da largura, porque aqui ele fez a soma, mas ele levou em consideração a parte negativa, então ele fez uma subtração, né? Deixando a altura dele como 8, para ele ficar nesse formato aqui, para ele poder digitar. Nesse caso, esse campo ele vai ser fixo, né? Esse tamanho aqui é só para o usuário ter um exemplo na tela, porque aqui no site, quando eu clicar aqui no produto, ele vai me mostrar, aí eu vou selecionar uma quantidade e vou começar a personalizar a etiqueta. Aqui ele vai levar em consideração esses tamanhos aqui que eu selecionar. Então, se eu selecionar 10 de cada aqui até formar o valor mínimo aqui do lote, esses tamanhos vão aparecer na minha etiqueta, né? Então, a ideia desse campo é para isso. Eu vou colocar um valor aqui de 28, só como exemplo. Repare que ele fica 1 milímetro à esquerda e a altura dele, eu vou colocar ele como sendo menos 6, que a gente viu aqui, porque esse menos é para ele
fazer o ajuste do campo no tamanho correto. Caso se eu não quiser inserir nenhum valor por enquanto e quero ver onde que o campo vai ficar, eu posso colocar uns valores de teste, por exemplo 7, a largura dele vai ser 7 e a altura 7. E clico aqui. Ó, onde que ele veio? Ele ficou em cima da minha imagem. Se eu quiser editar isso, eu venho aqui e clico em editar, nesse lapisinho. E daqui eu posso controlar agora a posição. Eu quero que ele fique mais para baixo, então eu vou colocar um valor maior do que ali a parte superior do campo de cima. No caso é 28, eu vou colocar ele como 32, por exemplo. E vou clicar aqui de novo para ele marcar as alterações. Ó, ele veio para baixo, ok? No caso eu vou editar de novo, eu posso colocar ele como 35. Eu acho que ele vai ficar bom. Ele vai ficar aqui nessa parte. Nesse campo, nesse tipo de campo, a gente vai ter que inserir as duas informações para ele aparecer correto lá na tela. Então eu vou colocar aqui, eu quero que ele fique 2 milímetros à esquerda e eu quero que ele tenha 7 e a largura 7. Então, ok, ele voltou. Se eu quiser que ele centralize ali, eu posso inserir 0 aqui. Perdão, desculpa. Eu quero que ele insere 0 lá. Então, quero que ele fique um valor negativo, né? Menos 7, por exemplo. Não foi. Tá. É porque ele está fazendo o cálculo ali, está colocando 0 ali. Então eu vou colocar que ele tenha 7 positivo, que com mais 7 ali está 14. Então ele veio para cá. Então, para esse tipo de campo, nesse caso, como ele vai ser fixo, o usuário não vai poder editar essas informações, a gente sempre deixa um valor padrão para eles. Eu vou colocar mais um valor padrão aqui como exemplo, de 10 com mais 7, que seria a largura daqui, que ele vai fazer da esquerda, no caso, né? Ele posicionou ele ali da forma correta. Só um minuto, que eu vou fazer as outras alterações aqui agora. Só colocar o notebook para carregar, só um minuto. Continuando, eu vou inserir mais alguns campos aqui, só para você ver como que funciona. Se tiver alguma dúvida, você pode nos perguntar, que eu vou estar auxiliando você, né, nessa parte. Eu vou colocar o campo de onde que foi produzida essa etiqueta, né, se foi no Brasil ou se foi em outro país. Bom, como esse campo o usuário vai poder digitar, eu vou selecionar sempre o campo de texto para ele. E vou olhar aqui qual que é o meu último campo inserido, que foi 35, que foi a parte superior dele, que ele somou o 35 ali, né, com a esquerda e a largura, mas levando em consideração a parte superior é 35, então eu vou colocar aqui para ele que ele tem um valor de 40 milímetros. Esquerda eu quero que ele tenha 1 milímetro, para ele voltar e ficar centralizado. E a altura desse campo eu vou colocar como menos 6, por exemplo, que vai dar mais ou menos essa proporção desse outro campo aqui. Se a gente precisar alterar, a gente já sabe onde que altera. Esse valor aqui é um valor padrão por causa da minha etiqueta. Se eu for aqui para baixo, ele vai me dar um exemplo de como que está ficando o campo. Então eu vi que ele está ficando muito estranho ali. Então eu vou aumentar esse valor aqui para 15, 14, por exemplo. Ó, não ficou bom ainda. Posso diminuir mais até eu ver que ele ficou bom. Então, nesse valor
tá ok para mim. Como aqui eu coloquei 40, vamos ver onde que ele vai parar. Ó, ele ficou acima ali do campo de texto, né, do tamanho. Então eu vou editar esse valor ali, nessa parte superior, porque os outros eu vi que ele estão correto, ele tá alinhado aqui, né? Então eu só vou mexer na parte superior para ele descer mais um pouco para baixo. Eu vou colocar um valor 50. Ele ficou muito ali para baixo e ficou distorcido. Então para isso eu venho e coloco um valor menor aqui e aumento aqui também essa parte. Tá ficando mais ou menos. Então vou colocar mais um campo. Aí, pronto. O campo está inserido aí com sucesso. Bom, qualquer dúvida que você tiver nessa parte, eu sei que vai ficar um pouco de dúvida ainda de como que vai ficar posicionado isso. Qualquer coisa pode entrar em contato que eu tento auxiliar da melhor forma possível essa parte para você. Bom, eu vou colocar mais um campo aqui que seria, deixa eu pensar, deixa eu dar uma olhada no exemplo aqui. Vida no Brasil, sua marca, a composição da etiqueta, no caso. Composição da etiqueta não, perdão. Composição da camiseta. Eu posso inserir várias composições para ela, né? Então, composição. Ele vai ser um campo do tipo texto. E eu vou colocar ele como 62, a parte superior. À esquerda eu quero que ele fique 1, porque eu quero que ele fique centralizado. A altura dele eu vou colocar... tá vendo aqui que ele ficou estranho? Porque a gente não inseriu as outras informações. Eu quero que ele tenha 46 por causa da minha etiqueta, levando sempre em consideração a largura e a altura da etiqueta, tá ok? Então se a gente for aqui, ó, ele ficou gigante, né? Então o que eu tenho que fazer? Mexer na altura e colocar um valor negativo para ela. 35, por exemplo, para ver como que ele vai ficar. Ó, não ficou legal. Então eu vou aumentar esse valor aqui mais. Colocar um 45 para a gente ver. Ó, tá melhorando. Caso eu tenha inserido o valor aqui e não quero ficar indo lá e voltando, eu posso inserir ele aqui. Ó, ele ficou aqui. Então eu clico aqui em editar e aumento mais o valor dele aqui, por exemplo. Ou no caso ele ficou com um espaçamento muito grande aqui, eu não quero que esse espaçamento fique assim. Então coloco um 58 aqui e aumento ele aqui na parte negativa para 49, por exemplo. Ó, ficou alinhado e ajustado corretamente. Da mesma forma, se eu quiser trocar qualquer campo desse aqui, basta eu editar aqui. Ele vai me dar a prévia de onde que está o campo. E eu editando as informações aqui, clicando no botãozinho de mais, ele vai inserir o meu campo aqui dentro na parte final, que será a parte visual que o usuário vai ter da etiqueta dele lá no site, quando ele for personalizar. Eu vou salvar esse modelo, clicando aqui em salvar. E vou voltar lá no site para a gente ver como que está ficando isso. Eu vou dar um F5 aqui na página. Vou selecionar uma quantidade aqui para personalizar. Aqui, nesses valores aqui, o usuário vai preencher de acordo com o que está aqui que ele selecionou. E aqui é a parte onde que ele vai fazer a personalização da etiqueta. Clicando aqui em selecionar um arquivo. Se ele não tiver uma imagem, ele pode baixar uma imagem dessas aqui padrões que a gente tem e fazer um envio
aqui. Eu vou selecionar uma imagem de exemplo aqui, só de exemplo mesmo. Vou pegar uma imagem que seria essa e abrir. Pronto. No caso, tá vendo que ele ajustou meus campos aqui da forma que eu preenchi lá no administrador. No caso, esse campo aqui ele ficou muito colado ali, né? Se a gente vincar na parte administrativa, a gente pode aumentar ele mais. Ele ficou muito acima ali, na verdade, né? Então, aqui antes é bom a gente ter um espaçamento padrão para eles, para não acontecer aquilo. Na parte superior eu vou aumentar mais um pouquinho ele aqui, só para a gente ver. Ó, ficou um espaçamento bom agora. Aí, ficou um espaçamento bacana. Então eu vou atualizar de novo a página e fazer o envio da imagem para a gente ver como que vai ficar isso. Vem cá e seleciona um arquivo e seleciona a nossa imagem de novo, ou a nossa logo. Eu vi que ele não fez alteração nenhuma. Na verdade não fez, né? Eu não salvei o site. Sempre que a gente fizer uma alteração, aqui a gente tem que pegar e salvar. Tá? Então, se eu vir cá de novo, agora ele tem que ter alterado aquele campo. Selecionei a quantidade, começo a personalizar, seleciono um arquivo e vou procurar minha imagem aqui de novo. Aí, tá vendo que o campo já sofreu uma alteração? Esse daqui a gente vai ter que sempre editar ali os valores, deixando espaçamento. Aqui só foi um exemplo de como montar um modelo, mas qualquer dúvida que você tiver, eu volto a reforçar que pode entrar em contato que eu tento auxiliar da melhor forma possível para vocês nessa parte de criação do modelo de etiqueta. Bom, para essa parte seria isso, mas eu vou mostrar aqui as partes onde você insere as cores e estilos para a etiqueta ali no caso. Tem essas abas aqui no menu esquerdo. É só clicar, por exemplo, em cores, a gente vai ter a parte onde você pode cadastrar, excluir ali as cores. Clicando aqui em novo, você dá um nome para sua cor e salva, certo? Ele vai voltar para essa lista com as suas cores. Da mesma forma para o estilo. Eu tenho dois aqui, eu vou inserir mais um só para vocês verem retangular. O tipo de corte, o tipo de etiqueta no caso. Olha, eu vim para cá, vou excluir esses dois aqui. Excluir esse outro também. Feito isso, vai restar só um campo ali pra gente lá depois, ok? No caso aqui eu não cliquei ali, né? Mas quando você clicar aqui, ele vai excluir o seu item daqui. Bom, ainda na parte de produto, uma parte que eu esqueci de mencionar foi a parte de envio, né? Para ele calcular o frete. Além da gente preencher esses dois valores aqui que seriam para a montagem do template, essa parte de comprimento, diâmetro e peso é o da sua caixa de envio pelo correio para o cliente, né? Então aqui preencha sempre com o valor real da caixa para ele fazer o cálculo do frete lá no site e te dá isso em tempo real do valor que vai ser cobrado do usuário. Feito isso, é só vir cá nessa parte aqui e salvar. A parte aqui de calcular o frete já está aqui, então só um exemplo aqui para a gente ver o valor, ó. De acordo com tá lá, com o tamanho, peso e a cubagem lá, ele vai fazer o cálculo aqui para a gente. Bom, por hoje
Eu creio que seria só isso. Qualquer dúvida, novamente, pode me procurar que eu tento ajudar da melhor forma possível e até mais.